Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Deus, Senhor da minha vida. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são sarados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia! Seja exaltado, entronizado no meio dos louvores do seu povo, Senhor, Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus está no nosso meio, está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele é o nosso Consolador, nosso Conselheiro, o nosso Ajudador, amém? Vamos retomar, tínhamos dias aí parado, vamos retomar os nossos Salmos da Fé. O último salmos que nós tivemos foi o Salmo 91, foi uma ministração muito boa que está aí no IGTV. E agora nós vamos ver outros dois salmos, o 92 e o 93, amém? Vamos lê-lo. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos.
O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia, queridos. Que salmo maravilhoso, poderoso. Esse também é um daqueles salmos que foi muito importante na minha vida, né? Porque ele tem um versículo aqui tremendo, que é um versículo que fala sobre: exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Então, há muitos anos atrás, né, quando eu retornei ao Senhor, quando eu fui batizado no Espírito Santo em 1994, né, antes mesmo de eu entrar no Ministério Verbo da Vida e de mesmo ter lido qualquer livro do irmão Reagan, o Senhor ministrou através de um ministro, há muitos anos atrás, em cima desse versículo, e naquele dia ele ministrou sobre a minha vida a unção do boi selvagem. E eu creio literalmente nessa unção do boi selvagem. Você pode ter alguma coisa contra esse negócio de unção disso, unção daquilo, mas aqui a Bíblia diz claramente sobre um óleo fresco. O irmão Reagan, depois eu li um livro chamado Uma Nova Unção, onde ele cita esse versículo, e o que ele está falando é sobre uma nova unção, uma nova recarregar das baterias, o que termina por ser a mesma coisa, a unção do boi selvagem. A verdade é que ministrou sobre mim, foi ministrado sobre mim, e eu recebi essa unção, e eu creio fortemente que essa unção do boi selvagem está sobre mim. O que é que acontece com o boi selvagem, hein? Vocês sabem que é um boi selvagem? É um boi que ninguém doma, né? Então há sobre mim uma unção muito forte disso, e glória a Deus que é uma coisa totalmente espiritual, porque eu, como temperamento, meu temperamento não é assim, meu temperamento não é irrequieto, meu temperamento não é um temperamento rebelde, eu nunca fui rebelde, eu sempre fui submisso a autoridades, né? Então não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas confundem, né? É igual a gente que quer ser líder e pastor porque gosta de dominar e pensa que isso é um chamado. Não, o chamado de Deus, que são irrevogáveis, não tem nada a ver com temperamento ou com o desejo da pessoa. Alguém que quer dominar sobre outros acha que é pastor ou pastora, né? Alguém que quer ser líder sobre todos acha que tem um chamado de Deus. Ou alguém que é irrequieto e rebelde, aí diz, essa é a unção que eu tenho. Será, irmãos? Não, eu não acredito nisso não, porque as coisas de Deus são espirituais, não tem nada a ver com algo que é intrínseco ao temperamento, né? Às emoções das pessoas, porque senão Deus agiria por meio da carne, mas Deus não age por meio da carne, Deus age por meio do Espírito. Então, apesar de eu ser uma pessoa que sempre fui submissa e nunca fui rebelde, nem contra autoridade nenhuma, Deus é testemunha, mas o que acontece? Há sobre mim essa unção, e por causa dessa unção, eu não me deixo dominar pelos ditames dos homens, pelos ditames pessoais, pelos gostos e trejeitos de cada um, mas tão somente aquilo que realmente eu vejo e reconheço como sendo uma unção do Espírito Santo, como sendo algo de Deus. Então, me submeto a todas as lideranças como tem que ser, porque isso é submissão e autoridade, mas eu não submeto à vontade pessoal de ninguém. Porque se eu submetesse a homens, como disse Paulo lá na carta de Gálatas, eu não teria chamado nenhum da parte do Senhor. Mas eu me submeto a homens pela submissão e autoridade. Você está entendendo qual é a diferença? A diferença é, eu me submeto
às autoridades, e assim você deve se submeter a todas as autoridades. Mas você não deve se submeter ao pecado, você não deve se submeter à carne, porque muitas vezes há pessoas que querem impor as suas vontades pela carne, ou pessoas que querem impor suas vontades com influências demoníacas ou pecaminosas. Eu não estou falando aqui sobre autoridades eclesiásticas, amém? Eu estou falando sobre vontades alheias, pessoas que querem intimidar você, querem deixar você sem força, intimidando você, e por trás dessas pessoas muitas vezes há demônios. Agora você também tem que ter bastante discernimento para não descobrir, né, e ser claro se talvez o perturbado por demônio não é você, né? Porque às vezes as pessoas querem dizer que não se submete a alguma coisa, quando na verdade já está sendo influenciada pela carne e por espírito maligno, e está também querendo impor a sua vontade. Não é disso que eu estou falando. Estou levando em consideração que a pessoa tem uma determinada chamada, uma determinada unção, e que tem sensibilidade de saber que é uma direção específica do Espírito, amém? E eu não estou falando que você não deve obedecer a autoridades eclesiásticas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se você tem uma direção de Deus e alguém pela carne, ou pelo pecado, ou pela influência demoníaca, quer manipular a sua vida, você não tem que submeter a isso. Isso não é de Deus, amém? Veja bem. Então, nesse dia, fui ungido com essa unção. E uma das grandes características dessa unção é que ela reconhece a manipulação e não se deixa submeter, porque o boi selvagem ele não se deixa submeter. Veja bem, unção do boi selvagem não é uma unção para você não se submeter à liderança, amém? Unção do boi selvagem é uma unção para você não se deixar ser dominado pela manipulação, é uma outra coisa totalmente diferente. Principalmente lideranças eclesiásticas nunca vão manipular você se realmente são inspiradas pelo Espírito, se realmente são chamados de Deus e são pessoas sinceras. Não tem a manipular situações. Embora existam líderes por aí, né, que fazem isso, manipulação emocional, né, aquele negócio de dizer, vocês sabem, né, que eu tenho dado a vida por vocês. Isso é manipulação emocional, né? Isso aí não é disso que eu estou falando. Embora exista esse tipo de manipulação por parte de líderes eclesiásticos, não estou falando disso. Você não tem que se submeter à manipulação, mas eu estou falando a pessoa que tem esse tipo de unção, porque essa pessoa percebe espiritualmente quando está havendo uma manipulação de longe já percebe esse tipo de coisa, e muitas vezes o próprio Espírito do Senhor revela o que está sendo falado nos bastidores, né? Só para eu parar aqui para não explicar mais nada, tá? E aí diz que essa unção derrama sobre ele um óleo fresco, o óleo da unção. Mas todo o salmo, inicialmente, é um salmo em que está louvando a Deus. Porque quando a gente louva a Deus, o louvor é quando nós reconhecemos e o louvamos pelos seus poderosos feitos. Os versículos iniciais estão louvando e reconhecendo Deus pelos seus poderosos feitos. E diz também no versículo 6, o inepto ou estulto, a pessoa pecadora, não percebe isso, ela não consegue visualizar e enxergar os benefícios do Senhor. A pessoa que é pecadora e inepto, e uma pessoa que tem... estulto, né, como diz aqui, é uma pessoa que simplesmente acha que reconhecer a Deus é coisa de religião, não entende nada, não é verdade? E isso é o que acontece com as pessoas que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida de verdade e não nasceram de novo. Mas é interessante que depois do 10, que é onde ele diz que unge-me com um óleo fresco, né? E me exaltas com poder como do boi selvagem, que eu falei aqui, ele diz no 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O que significa isso? Exatamente o que eu disse agora. A pessoa que tem essa unção, né, ou realmente alguém que é ungido para um chamado de Deus, e que não se deixa submeter pelo espírito de manipulação, essa pessoa tem esse discernimento, já sabe que estão falando por trás, isso, aquilo. Eu me alegro, sabe por que eu me alegro? Não é porque eu acho bom,
Eu me alegro porque eu vejo claramente que só pode ser Deus, né? Na minha vida, no meu caso particular, porque senão o diabo não estaria preocupado em estar difamando ou falando coisas que não tem nada a ver, né? É como eu digo sempre nas pregações, se o diabo está atacando muito você, você deve se alegrar, não porque você tem um espírito masoquista e gosta, mas você deve se alegrar porque será? Você tem que fazer a pergunta certa, por que será que o diabo está tão preocupado em derrubar você, hein? É porque ele tem medo de você, ele tem medo e ele está tentando armar ciladas. Mas a Bíblia diz lá em Isaías, também um outro texto do Velho Testamento que tem revelação para o Novo: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esse é um direito nosso que procede de Deus. Nada que é difamação, qualquer coisa que seja difamação, qualquer coisa que seja mentira, qualquer falsa testemunha vai cair por terra, irmãos. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Qualquer difamação, isso é muito típico. Aliás, Satanás significa isso, né? O difamador, o acusador. Quem é que acusa? Aquele que difama. A maior arma do acusador é a difamação. Não foi isso que fizeram contra Jesus? Levantaram falsos testemunhos que disseram: ele fez isso, fez aquilo. Tudo mentira. E assim fizeram com todos os apóstolos. E assim vão fazer com você, se você realmente está agradando a Deus de todo o coração. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui, mais uma vez não estou dizendo que nós não podemos reconhecer que muitas vezes nós passamos por isso pelas coisas que nós semeamos, né? Por exemplo, tem pessoas que vivem isoladas e não querem conversar com ninguém e vivem problemas de relacionamento, e depois, quando os outros falam dele, que também é errado, né? Aí diz: olha aí, tá vendo? Estão armando contra mim. Mas na verdade é porque a pessoa tem problemas de relacionamento, né? Na verdade existe um poder muito grande. Nós somos chamados para ter relacionamento com as pessoas, sem manipular, sendo sincero. Pessoas sinceras, pessoas de Deus, amam de verdade, não amam buscando algo em troca, né? Isso não é amor. O amor não busca os seus próprios interesses, como diz lá em 1 Coríntios 13, não busca os seus próprios interesses, de maneira que aquele que ama não deve estar esperando nada em troca, não é verdade? Então algumas pessoas fazem coisas que não devem e por isso que recebem em troca é algumas dessas armadilhas de Satanás, e fica dizendo: olha, é porque eu estou chamado de Deus. Não, talvez não é chamado, é porque a pessoa tem, na verdade, semeado muitas coisas erradas, irmãos. É igual aquele que passa por problemas financeiro e não reconhece que comprou o que não devia para pagar o que não tem, não é verdade? E aí fica dizendo: olha o diabo se levantando. O diabo está se levantando porque a pessoa fez o que não devia. Então tem muitas pessoas que fofocam, tem pessoas que manipulam, e toda pessoa que fofoca, que manipula e que faz esses artifícios vai receber em troco coisas do diabo, porque tudo o que o homem semeia, ele irá colher. Tudo que nós semeamos, nós irá colher. Se eu semear alguma coisa ruim, eu vou colher alguma coisa ruim. Mas se eu semear da palavra, se eu semear do Espírito eu vou colher o quê? Vida eterna e paz, irmãos. Mas também tem esse outro caso, tem os ataques do diabo, em que o salmista diz aqui: olha, eu me alegro porque eu já sei, Deus colocou sobre mim uma unção, um óleo fresco. Aí ele diz qual é o futuro do justo, né? Versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Apesar de ser um texto do Velho Testamento, irmãos, está claramente trazendo uma revelação a respeito da promessa de Deus para a nova aliança. Os justos florescerão. Não importam o que pessoas endemoniadas façam, não importa o que pessoas carnais influenciadas por demônios digam, não importa o que o diabo projete, a pessoa que mantém a sua vida diante de Deus, um justo, justificado, como disse o Senhor Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a capacidade de se chegar diante do Senhor sem nenhuma culpa ou condenação, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o justo florescerá. Esse é o acréscimo daquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. O acréscimo é que vai florescer, vai crescer, e ainda quando estiver velhas essas pessoas darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor. O que está falando aqui? Da energia, do poder do Espírito Santo.
está falando da alegria do Senhor. Então, pessoas que estão cheias do Espírito, mesmo quando estão mais velhos, são pessoas cheias da alegria do Senhor, são pessoas cheias de frutos, irmão. Fruto não é, deixa eu dizer algo aqui, fruto não é como se dizia muito antigamente nas igrejas: estou dando fruto, estou levando tantas almas ao Senhor. Não, com certeza isso é algum tipo de fruto, mas não é o fruto como a Bíblia diz. O fruto que a Bíblia está falando é o fruto do Espírito, irmãos. O que é o fruto? O resultado exterior daquilo que se é interiormente. Uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa mansa, uma pessoa dirigida pelo Espírito, uma pessoa que anda no domínio próprio, uma pessoa humilde, que anda com os pensamentos corretos. Essa pessoa sempre vai dar fruto. O fruto do Espírito Santo é alguém que é paciente, mesmo quando tudo está virando ao seu redor, mas consegue andar na paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito. E ainda diz no 13, plantados na casa do Senhor, ou seja, dentro do reino de Deus. Nem tem gente que não quer estar implantado no reino de Deus e diz: todo isso está se reunindo, é melhor ficar em casa. Então o que acontece? Aqui tem garantias de promessas para quem está plantado dentro da casa do Senhor. Não é só fazer parte do corpo de Cristo, mas como corpo de Cristo, ter relacionamento com o corpo de Cristo, não só individualmente com pessoas, mas com um grupo de pessoas. É por isso que em Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de algumas pessoas. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E o motivo é anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Guarda isso no coração. Deus é a tua rocha, nele não há injustiça. Ele é justo, ele é bom, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele não muda. Ele continua sendo o mesmo, e o Senhor Jesus também. Jesus Cristo, como dizem Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém, queridos? Vamos ler o Salmo 93. O Salmo 93 diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das muitas águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Aleluia! Esse pequenino salmo, ele tem 2 versículos poderosíssimos, né? Na verdade, 3, né? Só que 2 aqui, os primeiros, o 3 e o 4 diz: levanta-se os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. De que rios ele está falando? Parece que ele está falando só uma comparação entre os rios naturais de águas, né? Bom, parece. Só que quando vamos até o fim, entendemos que ele está dando aqui uma conotação espiritual e que vale também agora para a nova aliança. Que rios são esses? Olha só, no 4 ele diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Esses são os rios das tribulações. Ele não está falando aqui do rio do Espírito, irmão, tá? Nem sempre quando a Bíblia trata de rios e vagalhões e chuvas são coisas boas. Pode estar tratando, como diz aqui, um comparativo entre o bramido dos rios e a voz do Senhor e o que ele determina e a sua fidelidade à palavra. Claramente aqui está falando de uma comparação espiritual sobre rios de tribulações, né? Bramidos de situações e circunstâncias que se levantam contra você. E ele está dizendo que o Senhor é mais poderoso do que qualquer bramido ou qualquer tribulação que tenha vindo sobre a sua vida. Amém, queridos? Mas é tão maravilhoso esse pequenino salmo que logo depois ele diz assim, olha só, no 3, fidelíssimos são os teus testemunhos. Ele está falando de quê? O que é ser fidelíssimos os seus testemunhos? Ele está dizendo claramente, a palavra de Deus, as suas promessas são fiéis, tá? São fiéis. O que ele disse vai se cumprir. Mas ele pode já está dando a resposta para alguns motivos de problemas e de bramidos de rios. Ele diz, a casa do Senhor, ou seja, para a casa do Senhor
convém a santidade. Senhor para todos sempre. Viver em santidade evita muitos bramidos de águas, muitas tribulações. Por quê? Quando vivemos em santidade, não só estamos fluindo, no poder do Espírito, na direção, as direções do Espírito, como também alcançamos rapidamente socorro em ocasião oportuna, como diz lá em Hebreus, quando adentramos o Santíssimo Lugar, e só adentra no Santíssimo Lugar quem está vivendo em santidade. Tem muita gente que vive esse engano, confunde ser santo com santidade. Tem pessoas que dizem, eu já sou santo, e muitas vezes é carnal, dá grito, faz tudo, e diz, então como eu já sou santo, Deus ouve as minhas orações. E tudo fecha, porque não é assim. Você não pode semear na carne para colher vida e paz. Quem semeia na carne, ou o pendor da carne, semear corrupção, ou seja, alguma forma de morte ou destruição em alguma área em que a pessoa semeou na carne. Mas quando semeamos no Espírito, ou seja, quando vivemos uma vida de santidade, então não confunda ser santo com santificação. Nós, como filhos de Deus, não importa o que nós façamos, nós, porque já nascemos de novo, somos santos. Somos justiça de Deus e somos santificados. Mas a Bíblia trata sobre um tal de processo de santificação. E o que é um processo de santificação? É o dia a dia, ou seja, o dia a dia de crucificar a carne, o dia a dia de crucificar tuas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, o dia a dia de dar frutos, fruto do Espírito, longe da carne, mas fluindo no fruto do Espírito. Isso é o processo de santificação. Então, a casa de Deus, ou seja, aqueles que já são santos, aqueles que nasceram de novo, olha só, convém andar em santidade, para evitar justamente muitos bramidos e tribulações e muitas águas devoradoras que se levantam contra aqueles que não vivem em santidade. Não é maravilhoso? Um salminho tão pequeno, desculpa a palavra salminho, todos os salmos são poderosos, mas eu queria dizer sobre o tamanho. Ele é bem pequeno, ele só tem 5 versículos, mas esses últimos 3 versículos são poderosos. Dá até para fazer uma pregação muito grande, muito longa, carregada de unção e de revelação em cima desses 3 versículos. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Você chega, abre a Bíblia e vai ler o Salmo 93 e olha assim, tem um salmo tão pequeno, mas veja, ele está falando sobre tribulações, que Deus é maior do que as tribulações. Ele está falando sobre santidade, que se viver uma vida de santidade, muitas tribulações ficam longe de você ou são facilmente afastadas da sua vida, porque Deus vai ter liberdade para agir de uma forma poderosa. Amém, queridos? Espero que tenha sido uma grande bênção para você, como foi para mim. Salmos 92, Salmos 93. Pratica essa palavra, que com certeza ela vai dar muitos frutos na tua vida, na tua família e em todas as áreas da tua vida. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.